Olá, gente, tudo bem? Vamos começar um outro aspecto da clínica médica no Revalida de vocês, que é o aspecto da pneumologia, cobrado assim, sem brincadeira, exaustivamente. E nesse aspecto aqui da pneumologia, eu vou colocar aqui como tópicos-chave. O que são os dois principais tópicos no Revalida? Quando eu falo principais, de verdade, eles caem todos os anos. Pode pegar aqui, a história do Revalida, é todo ano isso aqui. Asma e tuberculose. Né? Asma as duas, aliás, pela prevalência em si. Agora, qual é o nosso foco daqui da discussão pela recorrência do tema, né, dos temas na prova? Basicamente, com relação à asma, saber as classificações para asma, né? Tem classificação, por exemplo, de gravidade da asma, de controle da asma, tudo isso é perguntado exaustivamente. E saber também tratamento. Claro que às vezes, gente, até cai tratamento de crise asmática. Às vezes até cai, né? Lembrar aqui de fazer, né, na crise asmática, um beta-2 agonista, né? Tentar ali de 20 em 20 minutos, um corticoide sistêmico, isso pode cair. Mas quando a gente vê a terapêutica da asma cair, é muito mais uma terapêutica crônica, ambulatorial da asma. Na prova que é até mais do que a terapêutica da crise. E tuberculose, eu vou comentar aqui com vocês também um pouco do tratamento. Vou comentar com vocês. Mas o foco principal de tuberculose no Revalida, gente, é contato, ou melhor dizendo, é conduta nos contactantes, né? Então o cara vivia próximo de um bacilífero, né? E aí, pô, será que ele inalou o bacilo? Será que ele adquiriu a infecção? O que eu faço com um contactante de um bacilífero? Será que ele já desenvolveu uma doença por tuberculose? É um tópico cobrado à exaustão nos anos todos aí de Revalida. Então eu queria essa sequência aqui, primeiro asma e depois tuberculose. Olha só, com relação à doença asmática, eu queria comentar rapidamente como é que ela surge, né, para ir para os tópicos realmente mais importantes para a prova de vocês. Lembrar o seguinte, gente, asma não é doença aguda, né? Asma não é a crise que você já viu ou já estudou. Asma é uma doença crônica. Quem tem asma tem uma via aérea cronicamente inflamada. Isso parece uma bobagem, mas não é. Ter essa percepção, esse conceito, conhecimento aqui, de que asma é uma doença crônica que se caracteriza por uma inflamação cronificada da via aérea, faz parte desse conhecimento, faz parte da proposta terapêutica para a doença asmática que o doente tem. E aí, gente, quando a pessoa tem essa via aérea cronicamente inflamada, essa via aérea, ela fica mais, vamos dizer assim, hiperreativa. O doente se expõe, eventualmente, a alguns alérgenos que, para mim, que não sou asmático, não me faria mal. Uma poeira, um frio, um pólen, para mim não faz nada. Agora, quem tem asma, que tem uma via aérea cronicamente inflamada, a exposição aqui a alguns alérgenos pode induzir um broncoespasmo mais intenso. Que aí você vê o doente chegar na emergência, aparecer em prova, eventualmente, aí, com uma crise asmática. Então, repara só, a doença asmática ali em cima é uma inflamação crônica da via aérea, com uma limitação variada ao fluxo aéreo. Tem dias que o doente não tem limitação nenhuma. Tem outro dia que ele se expõe um pouco mais a alguns alérgenos e faz um pouquinho mais de broncoconstricção. Tem outro dia que ele se expõe ainda mais e faz uma baita de uma crise asmática. É o que se enxerga na doença crônica da asma. Quais são os tópicos desta patologia mais cobrados em prova de residência? Não residência, cobrada, prova do Revalida de vocês. Olha só. Uma coisa que pedem muito de vocês é a classificação do controle da asma, né? Isso é muito importante, gente, para guiar a terapêutica crônica. Repara só, se eu pego um paciente que está com asma controlada, você vai aumentar o remédio dele? Não, pô. Agora, você pega um paciente com uma asma não controlada, esse paciente é óbvio que ele vai precisar de uma otimização terapêutica. Claro, revisar se ele vem usando a terapêutica adequadamente e, eventualmente, otimizá-la. Como é que se faz essa classificação de controle da asma? Olha só, a gente vai avaliar 4 parâmetros clínicos. 4 parâmetros que devem ser avaliados com relação à sua ocorrência nas últimas 4 semanas. Que 4 parâmetros são esses avaliados nas últimas 4 semanas? Tá ali, ó. Perguntar para o paciente, vem cá, nessas últimas 4 semanas, você tem percebido alguma limitação das suas atividades, né?
Se for um adolescente aí, vem cá, você tem dificuldade para ter evitado de ir no colégio? A aula de educação física você acaba não fazendo, né? Você fica um pouco mais cansado, não sobe escada, resolve de elevador. O teu curso de inglês você deixou de frequentar porque ficou um pouquinho mais cansado. Então, se as atividades diárias ficaram limitadas pelo cansaço aqui da doença, nas últimas 4 semanas. Um outro item desse ABCD aqui é a frequência com que o paciente usou nas últimas 4 semanas bombinha, broncodilatador de alívio, né? Quando ele ficou um pouquinho mais sintomático, nessas 4 semanas, ele talvez tenha usado, né? E aí, se ele usou ou não, é um sinal de que talvez a asma não esteja tão bem controlada assim. Então, a frequência do uso de medicação de alívio, né, nas últimas 4 semanas. Se ele teve que usar mais do que 2 vezes por semana ou não. Calada da noite. Perguntar para o paciente se nas últimas 4 semanas ele chegou a acordar à noite, não por fome, né? Mas por conta de sintomas da asma, né? Você acordou cansado à noite? Pode ser. Nas 4 semanas isso chegou a acontecer. E outra coisa, você teve sintomas mais intensos de broncoespasmo, de asma, com muita frequência nas últimas 4 semanas? Mais aí do que 2 vezes por semana? Eu coloquei um asterisco aqui, porque para criança muito pequena, a gente coloca 1 vez por semana, e não 2 vezes. É uma exceção nessa classificação de controle, quando a criança aí tem 5 anos ou menos, né? Você coloca aí, na realidade, em vez de 2 vezes, você coloca aí 1 vez por semana. Então, olha só, como é que você faz essa classificação de controle? Você avalia esses 4 parâmetros, se eles aconteceram nas últimas 4 semanas. E aí existem ali embaixo 3 níveis de controle da asma. Asma controlada, asma parcialmente controlada e asma não controlada. A asma controlada, a pessoa não teve nenhum problema desse. Nenhum parâmetro aqui apareceu. Não limitou a atividade, não veio usando com muita frequência medicação de alívio, não acordou à noite e nem teve muita frequência de sintomas diurnos. É o que a gente enxerga. Agora, a asma parcialmente controlada, o doente, nas suas 4 semanas, teve 1 ou 2 desses parâmetros. Então não está perfeita a asma dele. Está parcialmente perfeita. E a asma chamada de não controlada, o doente teve 3 ou 4 desses parâmetros. Então, olha só, valorizem isso para a tua prova do Revalida. Valorizem porque tem padrão, tem questão, por exemplo, que pergunta a vocês diretamente, ó, grau de controle. Beleza. Se a prova perguntar para vocês diretamente o grau de controle, eu vou usar isso aqui. Agora, além disso, gente, isto aqui tem importância na definição de um tratamento crônico. Claro, pô. O paciente, por exemplo, tiver uma asma controlada, eu não vou aumentar a medicação, pelo contrário. Eu posso pensar até em reduzir. Se o cara tem uma asma não controlada, é óbvio que eu vou precisar aumentar a medicação, otimizar pelo menos. Porque a asma dele não está adequadamente perfeita. Então valorize a tabela, porque ela aparece, mais uma vez, em provas se questionando diretamente naquela situação qual é o grau de controle. E pode aparecer em prova como um guia de proposta terapêutica. Saber o grau de controle faz parte da otimização terapêutica ambulatorial da doença asmática. É o que a gente percebe. Outra parte importante da asma aqui, na prova do Revalida de vocês, é esse tratamento crônico a que eu me referia anteriormente. E hoje em dia na asma, a terapêutica crônica ela é feita pelos americanos, chamam de steps, que são os degraus. Eu vou chamar de etapas, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 e etapa 5. Qual é a ideia? Se a asma não estiver adequadamente controlada, eu vou subindo as etapas, pô. Eu vou otimizando a terapêutica até que eu obtenha um controle satisfatório para o doente. Então, olha só, eu queria descrever as etapas para vocês. A etapa 1, ali embaixo, não utiliza nenhum tratamento crônico. É controle do ambiente. Que controlar o ambiente? É tentar retirar do ambiente onde o paciente vive as exposições que levam a ele a desencadear uma crise asmática. Por exemplo, se poeira, se pólen, né, é um indutor de broncoespasmo no doente, vamos orientar esse paciente a não ter flores em casa, pô. Eventualmente, poeira, vamos otimizar a limpeza da casa.
Então é tentar controlar o ambiente, tirando do ambiente de convívio do paciente, manifestações que levam ao desencadear de uma crise. E orientar o paciente a andar sempre com beta-2 agonista de curta duração, com medicação de alívio. Né? Olha, ficou um pouco mais sintomático? Vai lá e faz um beta-2 agonista para aliviar um pouquinho mais essa broncoconstricção que o doente teve. Agora, se isso aqui não é suficiente, o doente vai ter que começar a usar remédios de uso crônico, né? Da etapa 2 em diante é medicação de uso crônico. Lembra que eu mostrei a vocês que a asma era uma doença crônica e inflamatória de via aérea. Por isso, que se quando o paciente vai usar uma medicação, que eu chamo de pilar terapêutico para asma aqui, a medicação vai ser um corticoide inalatório, para ele tentar manter um certo grau de desinflamação daquela via aérea. Aí você começa um corticoide inalatório, sempre começa em dose mais baixa, tá? Sempre começa em dose mais baixa. Só para citar ali, ó, tem várias opções de corticoides inalatórios. Beclometasona, budesonida, ciclesonida, fluticasona, mometasona. Então são vários corticoides diferentes que o doente poderia optar por usar aí, mas sempre começar com dose baixa. Claro que lá na frente você pode vir a aumentar a dose do corticoide, mas você começa sempre com a dose baixa. É o pilar terapêutico. É a primeira medicação de uso crônico. Se eu perceber que a asma não ficou adequadamente controlada na etapa 2, eu vou subir para a etapa 3. E na etapa 3, num doente adolescente ou adulto, você acrescenta beta-2 agonista, agora de longa duração, que ele vai usar todos os dias, tá? Então não é para trocar um remédio pelo outro, não. Eu coloquei ali, mas eu vou adicionar agora um beta-2 agonista de longa duração. Para criancinha pequenininha, só para citar aqui rapidamente, sem que vocês tenham que anotar aí na tua casa, onde você está assistindo aí essa discussão, que na realidade, para criancinha muito pequena, às vezes se prefere, ao invés de adicionar numa criancinha muito pequena mais uma outra medicação de uso crônico, às vezes prefere na criança aumentar a dose do corticoide inalatório para uma dose média. É uma percepção que você poderia ter para criança pequena. Agora, se no adulto ou adolescente, que seja, você fez essa etapa 3 e a asma não ficou também controlada, você vai subir para a etapa 4. O que é a etapa 4? Você vai fazer agora uma dose, aliás, antes aqui, ó, beta-2 de longa duração, formoterol, salmeterol, são drogas que a gente pode fazer uso. Só para citar o nome, já que eu citei, né, do corticoide, e eu citei aqui também para ilustrar com relação ao beta-2 de longa duração. Beleza. Se com a terceira etapa não ficou adequadamente controlado, você pode subir para a etapa 4, que é aumentar a dose do corticoide inalatório, não para dose alta. Você pode escrever aí para dose média. Eu não escrevi porque não tive espaço, né? Mas eu comecei com dose baixa, quando eu aumento para dose média e não para dose alta. Há uma separação de doses, tá? De corticoide inalatório. Se mesmo na etapa 4 o doente não ficou adequadamente controlado, a asma dele no caso, não ficou adequadamente controlada, você pode subir para a etapa 5. A etapa 5, gente, o mais adequado, se fosse um clínico tratando o doente até aqui, seria referenciar o paciente para um especialista, né? Que geralmente é um pneumologista que trabalha especializado na doença asmática. Porque ele começa a oferecer medicações diferentes, né? Vai usar, por exemplo, uma anti-IgE, vai usar um corticóide agora não inalatório, mas um corticóide por via oral. Vai usar um tiotrópico, que é um anticolinérgico aí, de longa duração. Então você pode até chegar na etapa 5, que geralmente é coordenada por um especialista. E aí eu falei a vocês, o fato de você subir degraus é o fato de você ter que otimizar a medicação numa asma não controlada. Então eu queria mostrar a vocês, de acordo com aquela classificação de controle que eu mostrei anteriormente, como é que eu posso subir e, às vezes, até descer uma etapa. Olha só que interessante, ali embaixo, ó, se a asma estiver controlada naquela classificação que eu mostrei anteriormente por 3 meses, pô, o cara tá perfeito, né? Uma asma controlada por 3 meses. Eu vou, inclusive, tentar descer uma etapa. Porque a ideia é que você mantenha o paciente usando cronicamente a menor quantidade possível de dose e de medicações. Então, se o cara ficou muito bem controlado aqui em cima por 3 meses, vamos tentar descer. Se ele piorar, você sobe de novo e mantém no mínimo possível. Então, a ideia de ficar controlado por 3 meses, eu posso, inclusive, descer um degrau, descer uma etapa. Se a asma estiver parcialmente controlada, eu não sou obrigado a subir a etapa. Eu vou considerar subir, mas não sou obrigado.
Eu sou obrigado mesmo a subir na asma não controlada. Você é obrigado a subir uma etapa. Só com um detalhe prático importante para citar aqui, é óbvio que antes de subir a etapa, eu devo questionar o doente. Vem cá, você está usando direito a medicação que eu te prescrevi? Você está fazendo adequadamente o controle do ambiente que eu te orientei lá atrás? Por quê, pô? Às vezes a asma não está controlada porque o doente não segue a terapêutica. Aí eu não vou dar mais medicação, eu vou orientá-lo, olha, está na hora de seguir aquilo que eu lhe recomendei. Então é claro que antes de você subir etapas, você questiona o doente, vem cá, tá mesmo fazendo aquilo combinado? Né? E aí sim, tiver tudo direitinho, então ó, teremos infelizmente que subir uma etapa, mas é pro bem do doente, pro controle crônico da doença dele. Ok? Vamos embora então. Olha só como é que pode aparecer asma, como é que tem aparecido asma, né, nas provas do Revalida. Ó, 12 anos de idade, comparece para consulta numa unidade básica de saúde, uma UBS, que a gente chama, acompanhado pela mãe. Tem história de asma brônquica e há 2 meses vem apresentando tosse noturna diária, sintomas noturnos, ele está apresentando. Incapacidade de jogar bola, né, atividades limitadas, portanto, e crises de falta de ar, pelo menos uma vez ao mês. No exame físico, não tem alterações na ausculta pulmonar. Atualmente, ele está sem medicação. Qual o tratamento preconizado para esse paciente? Então, repara só, ele já sabe que tem história de asma. Então, a ideia daquela etapa 1, certamente ele faz. De tentar controlar o ambiente em que ele vive, né? Orientado sobre o uso SOS, né? De broncodilatador de alívio. Mas uso crônico de medicação, ele não está fazendo. E é um paciente que tem muito sintoma. Então já está na hora desse paciente aí de começar a utilizar, na realidade, uma medicação de uso crônico. E aí, gente, eu falei a vocês, a medicação de uso crônico, naquela primeira etapa terapêutica, é corticoide inalatório. Então eu coloquei, ó, a letra D como gabarito, né? Você vai prescrever corticoide inalatório, de uso contínuo, e um beta-2 agonista, de ação curta, conforme necessidade de alívio dos sintomas. Repara só, a letra A colocou prescrever a medicação de alívio, mas colocou com medicação de alívio um beta-2 de longa. Medicação de alívio é beta-2 de curta ação. Né? A letra B colocou de novo prescrever medicação de alívio, mas colocando beta-2 de longa, não de alívio, é beta-2 de curta. A letra C colocou ali orientar sobre cuidados ambientais e prescrever corticoide inalatório associado a beta-2 de longa, logo de cara, vamos subir aos poucos o degrau em si. A letra E colocou prescrever corticoide inalatório associado a montelukast. Montelukast é droga que o especialista usa, é o último degrau que a gente vai utilizar. Então você começa no basicão. O basicão, claro, orientar controle ambiental, beta-2 de curta em caso de necessidade, né? E o pilar terapêutico de uso contínuo, que é o corticoide inalatório na percepção da asma. Olha a outra aqui, ó. Menina com 7 anos de idade é trazida pela mãe à UBS, com queixa de uma chiadeira no peito, né? Frequente desde os 2 anos de idade, 5 anos aí talvez, com quadro asmático. A mãe informa que há vários dias o quadro vem piorando depois de uma mudança climática abrupta. Informa também que a criança teve várias crises no último ano, inclusive ficando internada. No exame ela tem uma frequência respiratória um pouco aumentada, cardíaca também, uma sibilância respiratória difusa, ausência de tiragem intercostal, tem hipertrofia e palidez de corrente nasal à rinoscopia, e o médico conclui que é portadora de uma asma brônquica persistentemente moderada. Com detalhe, essa classificação de asma persistente leve, persistente moderada, isso é uma classificação antiga que está em desuso, né? Essa prova é uma prova um pouquinho antiga, né? Mas já naquela época já se orientava a não utilizar tanto essa classificação. Mas olha só, é uma paciente que tem asma. O médico já concluiu que ela tem asma. Aí coloca lá, o melhor esquema de manutenção de uso crônico para essa paciente é o uso de salbutamol inalatório, talvez orientando aí de uso SOS, associado a mais o que? Eu te falei, cara, é o pilar, né? Se tu tiver que usar uma medicação crônica na asma, a medicação crônica pelas etapas começa com corticoide por via inalatória. A letra D tem que ser o gabarito para a gente fechar a discussão de asma no Revalida de vocês.
Olha só, outra patologia da pneumologia que aparece em prova de residência é tuberculose. Tá? Eu vou comentar com vocês, sim, a questão até terapêutica para tuberculose. Né? Como é que trata a tuberculose em si? Eu vou comentar aqui. Mas eu volto a repetir, né? O que mais se cobra em prova do Revalida de pneumologia no aspecto aqui da tuberculose é a conduta nos contactantes. Então, olha só, com relação à tuberculose, doença causada aqui pelo bacilo de Koch, a questão terapêutica. Lembra o seguinte, o esquema basicão aqui, que se faz para todo mundo, é o esquema RIP por 6 meses. Né? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etambutol. É o esquemão basicão que a gente faz por 6 meses. Ah, então tuberculose pulmonar, esquema RIP por 6 meses. Tuberculose, qualquer tuberculose que tiver, gente, em geral, esquema RIP por 6 meses. Lembrando que você faz 2 meses com todo mundo e os últimos 4 meses você faz com rifampicina e isoniazida. O esquema basicão para tuberculose. Então, a primeira vez que teve tuberculose, esquema RIP. Ah, já teve tuberculose lá atrás e teve uma segunda vez, esquema RIP. Ah, fez tuberculose e parou de tratar no meio, vai voltar a tratar, esquema RIP. É o basicão que a gente faz. Detalhe para colocar ali embaixo, nesse basicão ali, é que o etambutol, ele tem um possível efeito colateral, que é um efeito de neurite óptica, né? Então, se a pessoa for um paciente adolescente, adulto, ele vai ter o discernimento, né, de ao perceber uma alteração, né, visual, oftalmológica, ele refere, doutor, eu só comecei a tomar aquele teu tratamento e agora tá tudo meio borrado, pô. Agora, talvez uma criança com menos de 10 anos tenha uma alteração visual e não relate, não tem o discernimento para relatar. Então, como o etambutol, ele pode ter uma alteração de efeito colateral, chamado neurite óptica, uma alteração oftalmológica, que pode ser que a criança muito nova não tenha discernimento para relatar a percepção de alteração visual. A gente não usa o etambutol em criança menor do que 10 anos. É o esquema RIP sem a letra E, sem o etambutol. Agora, se for tuberculose meníngea, você faz também esquema RIP, mas faz por mais tempo, faz por 9 meses. Você continua a fazer os 2 meses com a galera toda, mas agora faz 7 meses, não mais 4, faz 7 meses com a rifampicina e a isoniazida associadas. Lembrando que, num primeiro momento, que você começa a fazer ali a medicação, que você começa com a medicação, no primeiro momento, a agredir de modo mais intenso os bacilos, você pode desencadear uma reação inflamatória local muito intensa. E a tuberculose, ela é meníngea. Eu não vou querer, em topografia aqui neurológica central, muita reação inflamatória. Por isso que, em geral, se faz corticoide no primeiro ou nos primeiros 3 meses de tratamento. Né? Para que, na primeira agressão mediada pelas medicações, que iriam, em tese, desencadear uma intensa resposta inflamatória, a mesma não aconteça, porque poderia deixar repercussões neurológicas. É o que a gente enxerga. Outra coisa que eu queria acrescentar ali embaixo, na questão terapêutica, é o seguinte. Às vezes aparece, em prova de revalida, paciente que tenha uma coinfecção, tuberculose e HIV. O cara que tem tuberculose e HIV, ele tem que tratar as duas coisas. Claro, pô. A tuberculose com o esquema RIP e o HIV, que a gente vai ver depois em aula aqui do Revalida, em aula de infectologia. A questão é a seguinte, tuberculose e HIV. Quem é que eu começo a tratar primeiro? Olha só, o certo é tratar primeiro a tuberculose. Você começa a tratar a tuberculose, depois de 2 a 8 semanas é que você introduz a terapêutica para HIV. Sabe por quê? Porque, olha só, se eu fizesse o contrário, né, começasse primeiro a tratar o HIV, quando você começa a tratar a infecção pelo vírus HIV, você, em geral, se a terapêutica der resultado, logicamente, você começa a ter uma melhora da resposta imunológica do doente, né? O HIV não faz aquela redução de CD4, que é tão característica, né, que dá origem a infecções oportunistas no HIV, que já vê na aula de infectologia do Revalida. Então, quando você começa a tratar o HIV, o doente, o normal é que ele tenha uma recuperação imunológica. Tem até a chamada síndrome de reconstituição imune do HIV. E aí, se o doente começar a tratar primeiro o HIV e melhorar a capacidade imunológica, essa maior capacidade imune vai aumentar o processo inflamatório associado à própria tuberculose.
E aí você vai agravar as manifestações da tuberculose, porque vai ter mais guerra imune contra o bacilo. Então, para que essa reconstituição imune associada ao tratamento para o vírus HIV não aumente a reação inflamatória da doença tuberculose, que agravaria as manifestações clínicas, a gente faz primeiro a terapêutica para tuberculose. Aí dá um intervalinho, 2 a 8 semanas, você começa a terapia antirretroviral, a TARV, né? Lá para a infecção pelo vírus HIV. Maravilha. Agora, na prova do Revalida, hein? Tuberculose. O que eles mais cobram de vocês é o que fazer com os contactantes de um bacilífero. Então, tem um paciente portador de tuberculose pulmonar, bacilífero, cuspindo aí bacilo para a comunidade, e a pessoa vive, né, com outras pessoas. As outras pessoas são contactantes. As outras pessoas podem ter inalado o bacilo. Se a pessoa inalou o bacilo, ela pode estar desenvolvendo a doença tuberculose. Ou tem pessoas que inalam o bacilo, ou seja, ficam até infectados pelo bacilo, mas não desenvolvem a doença, mas tem infecção latente ali dentro. E claro, tem pessoas contactantes que não inalam nada. Então, olha só, o contactante ou ele não inalou nada, e aí não vai ter doença e nem vai ter uma infecção latente, ou o contactante inalou. E se ele inalou, ele pode apresentar, desenvolver a tuberculose doença, ou ele pode não desenvolver a doença, mas ficar guardado um foco latente da infecção. Então, como é que eu faço por relação ao contactante de tuberculose? Eu preciso procurar se ele inalou, se ele desenvolveu tuberculose doença, ou se ele tem a infecção latente. Então, como é que é a história aqui, ó? Se esse paciente contactante estiver sintomático, o cara está tossindo, o cara está com febre, né? Então, na realidade, ele tem sintoma que pode ser pela tuberculose. Então, eu vou avaliar a possibilidade do contactante ter inalado e desenvolvido a tuberculose doença. Eu faço PAR, eu faço raio-x de tórax. Se o doente não tiver sintoma, eu tenho duas possibilidades. Ou ele não inalou mesmo, ou ele inalou, mas não desenvolveu tuberculose doença. Mas já que ele inalou, ele pode estar lá com foco latente de tuberculose. Então eu vou avaliar se tem ou não esse risco de adoecimento futuro, se ele guardou ali ou não um foco latente de tuberculose. Aí o que você faz? PPD. Então olha só, se a pessoa nesse rastreio do sintomático, né, aparecer com tuberculose, eu vou tratar a tuberculose. Esquema RP que nós já comentamos. O que eu tenho que entender mais, por ser um pouco mais difícil naturalmente, é com relação ao PPD. Lembra, gente, o PPD, você na realidade vai infiltrar no paciente antígenos do bacilo, fragmentos do bacilo. Se eu nunca inalei o bacilo, se eu nunca tive contato com o bacilo, eu não tenho anticorpo, eu não conheço aquele organismo, eu não reajo contra ele. Aí o PPD é não reator, não tem nada. Agora, se eu inalei o bacilo, se eu tive contato com o bacilo, eu já conheço ele, eu já montei alguma resposta imune contra ele. E aí o PPD, ele vai ser o PPD reator. Você infiltrou pedacinhos bacterianos e eu conheço a bactéria. Eu vou reagir contra ela e o PPD, ele cresce. Aparece ali uma macro eritematosa grandinha. Então, olha só, PPD, reator, não reator. Então, o reator é quando a mácula ali, eritematosa, ela tem um tamanho a partir de 5 milímetros. Qual é a percepção que nós temos? Esse paciente aqui, ele deve ter inalado o bacilo, não desenvolveu a doença, mas está com uma infecção latente de tuberculose. Ele não tem tuberculose, doença agora, mas ele pode vir, já que ele inalou, ele pode vir a desenvolver a tuberculose daqui a pouco. Eu coloquei ali um asterisco para te lembrar o seguinte: quem recebe vacina para tuberculose entrou em contato também com fragmentos do bacilo e montou uma resposta contra o bacilo. Então, a pessoa vacinada, quando faz um PPD, o PPD vai dar reator. Não porque ela tenha uma infecção, mas porque ela sabe reconhecer o bacilo porque ela foi vacinada. Então, vou colocar o seguinte: se a pessoa recebeu a vacina para BCG há menos de 2 anos, ela tem uma resposta imune eficiente contra o bacilo que foi fornecida pela vacinação. E aí, nesta situação,
eu só vou considerar o PPD reator em termos de suspeita de infecção se ele for realmente, fortemente reator, que é a partir de 10 milímetros. Então, o PPD é reator, evidenciando uma infecção latente, se ele for a partir de 5 milímetros ou nas pessoas vacinadas para BCG há menos de 10 anos, se ele for a partir de 10 milímetros. Então, se as pessoas elas têm uma infecção latente, ela tem risco de ter tuberculose, doença daqui a pouco. Então, o que eu faço? Eu vou tratar. Mas não é esquema RP, porque não é tuberculose doença, é tuberculose latente. E a terapêutica para tuberculose latente não é esquema RP, é com isoniazida por 9 a 12 meses. É o que a gente vê. Agora, se por acaso o PPD é não reator, é porque o doente, ele não tem infecção. Né? Se ele não tem infecção, ele não teve infecção, ele não conhece o bacilo, ele não reage. O que você faz? A princípio, nada. Não deve ter inalado. Não deve ter inalado. Mas com um detalhe que é importante, que a gente faz geralmente. Às vezes, a pessoa acabou de inalar o bacilo. Inalou na véspera, na antevéspera. Se o cara inalou o bacilo há pouco tempo, ele também pode ter recebido a infecção, mas como inalou o bacilo há pouco tempo, ele pode não ter ainda desenvolvido uma resposta imune. Então a pessoa pode ter inalado, pode ter ficado infectado, mas como foi há pouco tempo, eu não consegui fazer uma resposta contra o teu PPD. Então o que é o mais certinho, mais bonitinho? É até você repetir o PPD daqui a 8 semanas. Porque daqui a 8 semanas, se lá atrás ele realmente inalou o bacilo, 8 semanas já é um tempo suficiente para que, se houve inalação, você conseguir fazer uma reação no PPD. E aí, se ele ficar reator daqui a 8 semanas, você trata. Se não ficar reator, é porque realmente não houve inalação. Isso é que mais aparece em prova. Olha só. 45 anos de idade, casado e com 3 filhos, de 8 meses, 7 anos e 12 anos. Trabalhador da construção civil, tem histórico de febre vespertina, tosse e emagrecimento há 6 meses. Por tosse crônica, emagrecendo, febre, Brasil, suspeitar de tuberculose. Radiografia de tórax mostra infiltrado no lóbulo superior direito com cavitação, é tuberculose. E baciloscopia dos carros é positiva para tuberculose, é tuberculose. Em relação à avaliação dos contatos do paciente, é correto afirmar o que com relação aos contatos? Então, olha só, eu vou colocar logo aqui a resposta, porque, olha só, nas crianças que estiverem assintomáticas, o tempo de vacinação com o BCG é fator importante para definir conduta. Claro que é, porque na realidade, eu falei a vocês, o BCG ele pode tornar o PPD reator pela própria vacinação. Agora, isso só nos primeiros 2 anos. Depois de 2 anos, não tem mais referência do BCG. Então, criancinha provavelmente teve a vacinação, né? Mas eu preciso ter esse tempo de vacinação porque ajuda a gente, naturalmente aqui, a fazer essa possibilidade, né, de fazer ou não a terapêutica para tuberculose latente. Repara só, a letra A colocou que nos contactantes ali, nas criancinhas com menos de 10 anos, o PPD, que é a mesma coisa que prova tuberculínica, menor que 5, exclui o diagnóstico de tuberculose. Olha só, lembra que o ideal seria repetir dali a 8 semanas para ter certeza que não houve contato mesmo com o bacilo. Não, o ideal seria repetir. A letra C coloca que o pessoal lá, adulto ou adolescente, assintomático, não tem necessidade de pedir PPD. É para pedir PPD para todo mundo, que é contactante e assintomático. A letra D colocou, no contactante sintomático adulto, o diagnóstico de tuberculose é feito pela cultura dos carros para bacilo? Não. O diagnóstico é feito por BAR, que não é cultura, é BAR, é procurar o bacilo, não é culturar, é procurar, e raio-x. Não é fazer cultura, que demora pra caramba para ficar pronta. Então a única resposta adequada, de fato, era a letra B. Outra aqui, ó. Numa UBS, após diagnóstico de tuberculose, a mãe de uma criança com 7 anos de idade iniciou um tratamento. A criança não apresenta sintomatologia e foi vacinada com o BCG ao nascer. Ela já tem 7 anos, já é muito mais do que 2 anos. Qual é a conduta mais adequada a ser seguida em relação à criança em si? Então, olha só, é uma criança assintomática. O assintomático, ele faz PPD, pô. Então não é para pedir baciloscopia, BAR, a letra A falava isso.
Não é para pedir, como a letra B falava ali, baciloscopia e raio-x. Não. É para a gente pedir PPD. Agora, com relação ao PPD, nós temos ali duas opções. A letra D, que é o gabarito, colocou pedir PPD, e se superior a 5 milímetros, que é o PPD reator, e sem achados radiológicos, não era nem para pedir raio-x, mas beleza, você começa a tratar a infecção latente, com isoniazida. Agora, a letra C colocou pedir PPD, e se superior a 10, não, era 5. Iniciar o tratamento completo com medicamento de primeira e segunda fase. Não é para tratar RP, cara. Não é para tratar tuberculose. Seria, se fosse reator, que não são 10, são 5 milímetros, seria para começar a isoniazida. E na realidade é o que a gente enxerga. E a letra E, ó, começa logo hidrazida, é a isoniazida. Começa logo ali a isoniazida, não. Faz o PPD para definir se chega ou não a fazer a isoniazida com relação a essa terapêutica, né, da tuberculose latente. Outra aqui, ó. Na UBS, a pesquisa, uma pequena cidade, é responsável aí, a UBS, pela atenção ao asilo municipal. Em uma das visitas ao asilo, o médico atende um homem de 78 anos com quadro de tosse produtiva há cerca de um mês. O doente dorme em um quarto com outros 3 idosos e na instituição ele vive ali com outros, né, 23, ao todo de 23, né? Ele já fez uso já de antialérgico, de azitromicina, sem melhorar. Após coleta de escarro, foi feito diagnóstico de tuberculose para ele iniciar no tratamento com esquema RP. Agora, ele vive num quarto com mais idosos e na instituição com os idosos. E qual é a conduta, então, a ser adotada em relação aos contactantes? De novo, é o que eles fazem o tempo todo. Repara só, a letra A coloca lá, os 3 idosos que dividem o quarto, né, com o paciente índice, devem ser tratados para tuberculose. Eu nem sei se eles têm tuberculose. Eu não pedi nada, não sei nem se tem sintoma ou não, para investigar. A letra B colocou todos os contatos devem coletar 2 amostras de escarro para exame de BAR. Gente, BAR e raio-x para contactante só faz se for contactante sintomático. Não é para todo mundo. A letra C coloca lá, somente os sintomáticos respiratórios devem ser investigados para tuberculose. Olha só, os sintomáticos respiratórios, eles são investigados para tuberculose doença, raio-x e BAR. Os pacientes que são, por exemplo, assintomáticos respiratórios, eles são investigados para tuberculose latente, né? Então não posso falar que a letra C está certa, né? Porque na realidade, sintomático vai investigar tuberculose doença. Assintomático também investiga tuberculose, a tuberculose latente. A letra D coloca lá, ó, contactante assintomático deve realizar prova tuberculínica, que é o PPD, para procurar tuberculose latente. E a letra E fala, todos os contatos devem fazer raio-x. Não, só faz raio-x e BAR para contactante sintomático, para procurar a tuberculose doença. Fechamos então, tá? A parte de tuberculose da discussão do Revalida de vocês. Forte abraço aí e até a próxima.